No vídeo de hoje eu vou te ajudar a chegar aqui, ó, a essa posição de cisne negro das apresentações. Aí você vai parar e pensar agora assim, bom, eu nem sei o que é o cisne negro. Então fica comigo que eu vou te ensinar quais são os padrões que nós devemos colocar e seguir dentro das nossas apresentações, das nossas aulas, das nossas palestras, para que de fato a gente consiga trazer aquele momento para o nosso público de forma impactante, de uma forma inspiradora, de uma forma inesquecível. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender essa metáfora que é feita do cisne negro. A gente chega, olha para uma lagoa, a gente vê aquele tanto de cisnes, que por si só já são animais muito bonitos, mas se a gente nota um cisne diferente, aquele cisne negro, ele, junto com a elegância de todos os outros cisnes, ele carrega algo especial. E a metáfora que a gente usa para o cisne negro, ela está associada a um evento. Há pessoas que conseguem promover eventos improváveis. Se nós somos, então, os cisnes negros nas nossas apresentações, nas nossas aulas, se nós, professores, conseguimos fazer aulas que se tornem inesquecíveis e surpreendam o nosso público, aquele grupo de pessoas que estão nos oferecendo valioso tempo e aquela esperança de aprender algo inusitado, o primeiro ponto que a gente tem que saber é que nós criamos, nós como professores, se nós conseguimos criar aquele momento da nossa simples aula em um evento improvável, isso é sensacional para quem nos está assistindo. Segundo ponto é isso aqui, ó. Além de um evento improvável, a metáfora do cisne negro está associada a algo de impacto, um impacto muito forte. Mais uma vez, o reforço da surpresa, do encanto, daquele boom de emoções que a gente consegue gerar naquele momento, naquelas mentes que estão conectadas conosco. Agora, será que isso tem uma fórmula, tem algo, uma sequência de ações que nós podemos treinar e a gente precisa desenvolver? Ou se isso, na verdade, é algo que não pode ser trabalhado? A gente já sabe que tudo que a gente consegue praticar, a gente tende a melhorar. E se a gente pratica de forma consciente, isso aí vai nos levar à tão sonhada posição da alta performance. Quem de nós, independente das profissões que nós ocupamos, independente dos cargos, quem de nós não almeja uma alta performance naquilo que a gente faz? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, para que a gente consiga ser um professor, uma professora, um palestrante de alto impacto, que fica inesquecido na cabeça daquelas pessoas que nos assistem. E não no sentido do inesquecível de uma forma onde o nosso ego está sendo trabalhado, e sim numa perspectiva em que a gente percebe que o nosso trabalho está sendo bem feito. O primeiro ponto é isso. Não existe ingrediente mais forte nessa receita do que o estudo. Nós, como experts no assunto, precisamos diariamente estudar. Seja em cursos, seja em leituras, seja nas atualizações, nas fontes mais concretas e robustas e reconhecidas da nossa área de atuação. Nós precisamos estudar. Quando nós estudamos, a gente se veste de uma tranquilidade, de um senso de responsabilidade, e a nossa consciência ela fica mais solta, a gente fica mais tranquilo, porque a gente passa a falar com propriedade, porque a gente passa a se atualizar constantemente, a gente não tem receio do que a gente está falando, ainda que a nossa fala possa incluir coisas do tipo, eu não sei, a gente ainda não sabe. Então o estudo ele é fundamental. Não existiria nenhuma outra receita antes que não envolvesse o estudo como forma fundamental de um apresentador, de um professor de sucesso, destacado no mercado, que o estudo. Isso desperta também um senso, uma percepção coletiva de um senso de autoridade. Ou seja, se a gente para e pensa agora em grandes palestras que assistimos, em grandes professores e professoras que nós tivemos, vocês vão perceber nesse momento que o que nos encantou
foi o volume de informações que aquela pessoa carregava, mas não para por aí. Existem outros pontos, outros padrões que precisam ser seguidos para que essa receita seja de sucesso. E por incrível que pareça, essa que está aqui, ela parece ser muito óbvia, mas a gente tem percebido cada vez mais como que isso tem se apagado, seja de forma consciente ou inconsciente, na postura do professor. Primeiro ponto, a gente precisa de falar o que a gente sabe. O que eu estou querendo falar? Muitas vezes nós, com aquele momento de propriedade, de crédito que nós temos quando subimos em um palco para dar uma aula, a gente se apossa muitas vezes de um sentimento que ele não é genuíno, que é a gente naquele momento a gente acredita que a gente pode falar qualquer coisa porque nós somos a voz da verdade naquele momento. É mentira. Hoje qualquer aluno está a um dedo de distância do seu smartphone e te desmascara em qualquer momento. E por exemplo, alunos e plateia que são, vamos falar assim, mais comedidos, eles nem precisam de levantar a mão e de falar e te apontar o erro. Ele só vai saber que o que você está falando não faz sentido. Ou seja, vamos falar daquilo que a gente sabe. A gente não vai encantar a nossa audiência pelo volume de informações de todos os assuntos possíveis. A gente tem que falar aquilo que a gente sabe. Isso encanta, isso conecta, isso gera empatia, isso gera segurança. Por que nós nos aconselhamos com pais, mães, avós e avós? Porque nós partimos do pressuposto que são pessoas com uma experiência muito forte em um assunto e a gente se aconselha, a gente procura o colo dessas pessoas para nos direcionar com coisas que eles sabem. E naturalmente, em sequência imediata, isto daqui, ó, ele entra, que é o quê? O compartilhamento de uma paixão. Quando você fala o que você sabe, naturalmente você está compartilhando algo que faz seu coração bater forte, que faz seu olho brilhar. Então, quando a gente tenta sair daquela nossa linha de conhecimento, a gente começa a ficar circular e a audiência percebe, o seu aluno percebe imediatamente. E a simplicidade é o maior símbolo dessa composição de falar o que sabemos e compartilhar isso com paixão. E aí sim, uma simples cadeira com um balãozinho amarrado se torna chamativa, elegante, romântica. E é isso que nós queremos fazer. Nós, então, como cisnes negros, como professores e professoras que querem se destacar no ambiente em que estamos, se a gente percebe, se a gente vai então aqui estudando todos os dias, se a gente está sempre atualizado, buscando as melhores informações nas melhores fontes, e começamos a falar, de fato, aquilo que sabemos e compartilhamos aquele conhecimento com paixão, nós estamos montando aqui uma receita de sucesso implacável. Isso aqui também parece ser fundamental, mas a gente tem percebido cada vez mais que esses pontos, esse ponto especificamente, ele tem sido deixado de lado. Porque, vamos lá, nunca fale o óbvio para a sua audiência. Isso seria de uma outra forma de falar, a gente não subestimar a inteligência de quem está nos ouvindo, a gente não desprestigiar o tempo que nos foi dado com aquela audiência. E aí, para a gente fugir do nunca falar o óbvio, a gente vai para o outro extremo, que a gente começa a falar de forma difícil, hermética, fechada, com palavras que só nós sabemos, como se fosse ali um show de auto-performance, onde a gente quer mostrar os nossos brilhos, as nossas conquistas cognitivas, as nossas sabedorias. E é uma bobagem. Ninguém quer não entender o que você está falando, mas ao mesmo tempo você não pode falar o óbvio. A gente tem que ser simples na fala.
A nossa linguagem ela tem que ser simples, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar engajada com a sua audiência, mas ao mesmo tempo você tem que oferecer informações que aquelas pessoas daquele momento não conseguiriam em nenhum outro lugar a não ser com você. Pelo menos do jeito que você está falando. E aí você começa a deixar a sua assinatura. As pessoas começam a te conhecer pela sua forma de transmitir o conhecimento. E quando a gente, de novo, não fala o óbvio, além de isso ser uma forma de prestígio ao público, isso é uma surpresa. Porque você pode falar do assunto mais simples possível ou do assunto mais complexo possível numa linguagem 100% alinhada, adequada para o seu público, e além disso, a gente conseguir trazer um requinte de uma surpresa, de algo novo, de uma forma distinta de raciocinar ali dentro para aquele assunto. Agora, existem formas, existem receitas que a gente consegue seguir para que a gente, dentro desse padrão de nunca falar o óbvio, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente está dando uma aula, se a gente conta uma história, isso aí ele quebra toda a expectativa do público e quebra no sentido positivo. Apesar das histórias estarem entranhadas no nosso DNA, e aqui a gente vê essa representação dessa fogueira, o fogo há 1,5 milhão de anos atrás, ele passa a ser então um elemento fundamental, uma tecnologia decisiva para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento da sociabilização dos seres humanos, das distintas espécies de humanos. A contação de histórias, ela passa a ser uma ferramenta fantástica. E como que a gente implanta essas histórias? Para qual área? Eu sou professor de quê? Você trabalha com quê? Não existe limite. Hoje em dia está muito em alta a expressão, o termo e o braço de estudo do storytelling. E aí a gente encontra storytelling nos negócios, storytelling em sala de aula, inclusive em casa, em relacionamentos com filho, modelos de educação. O que eu falo agora é algo bem mais prático, que se você conseguir então trazer o seu assunto, e principalmente aí ele fica muito, muito elegante, muito charmoso. Se o assunto que você traz é um assunto mais complexo, e consegue botar uma história dentro disso, começar com uma história, ou trazer os elementos narrativos de uma história, sejam os heróis, sejam os vilões, seja a estrutura do clímax, dos momentos de calmaria, de tensão e volta para a calmaria, de esperança, de frustração. E você começa a contar, começa a discorrer sobre aquele assunto que você é apaixonado por ele. Você começa a se tornar o cisne negro das apresentações. Se a gente recapitular em que nós, fazendo o nosso papel de estudiosos, de fortes estudantes contínuos, dedicados, comprometidos com o conhecimento, principalmente pela posição que estamos como professores. E a gente começa, depois que a gente coloca isso dentro da nossa rotina, a gente começa a compartilhar esse conhecimento de uma forma simples, mostrando aquilo que a gente sabe, não é querendo mostrar aquilo que não sabe. A gente começa então a compartilhar a nossa paixão. E isso começa a chegar na cabeça, no olho, no coração, no corpo da sua audiência. A audiência começa a transpirar com você em sala de aula. As nossas salas de aula hoje estão distantes com essas câmeras, nos afastando, mas ao mesmo tempo nos conectando. Então a gente pode sim criar essa sintonia. E essas pessoas começam a ficar vidradas em nossas aulas, em nossos slides, em nossas falas. Porque a gente começa a contar histórias. E uma das formas que essas histórias vão trazendo para dentro da cabeça dessas pessoas é porque elas não estão contando o óbvio de forma óbvia, mas estão falando em uma linguagem simples, adequada, sintonizada com o seu público, e o seu público ele quer estar do seu lado, ele quer continuar te ouvindo.
E com elementos que a gente consegue usar, muito simples, e que eles começam a ficar cada vez mais arrojados. A arquitetura da nossa narrativa, ela começa agora a ficar encantadora, porque a gente começa a usar metáforas, analogias. Por que aquelas fábulas antigas tinham um poder tão grande, têm um poder tão grande de ensinar uma criança, de ensinar um adulto? Porque lições de vida eternas, fortes, decisivas na formação do caráter do ser humano, são representadas por animais simples. Aquela formiguinha que trabalhou ao longo de todo o verão, enquanto a cigarra cantava seu violão. Mas o inverno chegou um dia, e as formiguinhas que trabalharam conseguiram então o seu reconhecimento, o seu sucesso, alcançaram um objetivo de longo prazo. Nós, seres humanos, somos fortemente conectados entre nós pela linguagem. E a linguagem, quanto mais colorida, quanto mais híbrida, quanto mais criativa, maior a conexão que é gerada, maior a empatia. Nós gostamos de ouvir histórias, nós gostamos de ouvir aulas, nós gostamos de ver pessoas que têm esse ludismo entranhado dentro delas e elas conseguem transitar com conhecimento, te entregando de mão beijada, de uma forma empática, de uma forma engraçada, de uma forma inteligente. Então, quando nós usamos as metáforas, as analogias, isso é fundamental. Um grande físico, ele era um grande defensor dessas metáforas, dessas analogias, que era Feynman. E dentro desse método de Feynman, que tem um método de estudo, Feynman, ele ele ressaltava a importância que você consiga explicar algo muito complexo de uma forma muito simples. Porque o presente é entregue para a sua audiência, mas eu faço um desafio agora, eu queria que vocês experimentassem. Vocês também vão ganhar um presente, que é ter compreendido aquele assunto de uma forma extraordinária, de uma forma mágica. É como se vocês tivessem entrado no portal de Nárnia e aí começassem a compreender algo de uma forma. Eu falei assim, eu nunca tinha pensado desse jeito. Isso vai aumentando a sua paixão. Você vai continuar a querer estudar cada vez mais. Você vai continuar falando cada vez mais daquilo que você sabe. O seu ego, ele vai diminuindo. A sua paixão pelo assunto vai crescendo. Você deixa de falar o óbvio, porque agora você tem instrumento, você tem ferramentas, você tem autoconfiança para você passar aquilo que você é apaixonado, que você acredita e que você sabe. E você vai gastar o tempo que for necessário para montar essa história, para criar slides em forma de histórias, slides minuciosamente trabalhados, com carinho. Porque eles agora representam uma junção de mundos em imagens, em palavras. E você está cada vez mais próximo a se tornar o cisne negro. E aí vem o elemento que para mim é o mais forte, é o mais charmoso, é o mais desafiador, é o mais bonito de todos eles. É quando nós, professores e especialistas em um dado assunto, em uma dada área, em um dado cômodo da natureza, nós nos permitimos a transitar pelos outros cômodos da natureza. E quem fazia isso? De onde que vem essa ideia? Por que que isso é elegante? Por que que isso funciona? Se a gente volta ao tempo, a gente percebe que nasce esse movimento de raciocínio, a forma de enxergar o cosmos, lá na Grécia Antiga. Essa tentativa na cosmologia de compreensão de como a natureza funcionava,
os grandes filósofos, os grandes cientistas da época, buscaram então compreender como que os elementos da natureza eles se conectavam. E isso, ao longo do tempo, isso foi sendo evidenciado de uma forma cada vez mais veemente, cada vez mais forte, cada vez mais encantadora, que filosofia natural, assim, da forma como que era chamada a ciência, nada mais era do que uma junção lógica, uma união, a comunhão óbvia da matemática, da biologia, da química, da história, da filosofia, do entendimento do corpo, da mente, do cérebro, dos eventos da natureza. E aí a gente começa a ter, por exemplo, no Renascimento, gênios que ilustraram isso de uma forma inesquecível. Por que do nosso encantamento pelas obras de Da Vinci? Por que elas são mágicas? Por que elas são encantadoras? A gente fica vidrado com todo o contexto. Porque Da Vinci, ele era um matemático, ele era um anatomista, ele era um artista, ele era um alquimista de todos os braços da natureza. E ele sim, ele acreditava que aquele envolvimento era o que fazia com que a obra de arte ela conseguisse emergir e tocar o coração das pessoas que a vissem e o próprio coração. Nós, como professores, nós somos, pelo menos nós deveríamos ser esses alquimistas, num esforço contínuo. Mas como que a gente faz esse esforço? Da Vinci não nasceu assim? Bom, eu estou dando um exemplo que, obviamente, uma pessoa que foi um ponto fora da curva, mas nós, meros mortais, como que nós conseguimos nos adequar e pegar um pouco e beber um pouco dessa água? Seguindo padrões, seguindo métodos. Por exemplo, eu sou físico. A minha graduação é como físico. Depois eu decidi me aventurar pelas neurociências. E hoje eu sou um físico, professor de neuroanatomia, de neurofisiologia. Então a gente percebe que qual que é a fronteira que existe nisso? Nenhuma. É a única decisão de ter iniciado os estudos em A e sequenciado em B. E nós temos esse poder. Hoje o mundo virtual nos permite assistirmos cursos de experts, de sommidades no assunto do mundo inteiro. Basta a gente querer. Então vamos nos aventurar, vamos fazer essas organizações dessas leituras para que a gente consiga ler, interagir com o conteúdo da nossa área de atuação e que a nossa área de atuação ela fique cada vez mais dilatada, no sentido não como especialistas, mas como pensadores. Então que a gente interaja com esses vários braços que a natureza nos deu. E quando a gente começa a enxergar como um todo, a gente começa a conectar a matemática, a biologia, a química, a mente, o cérebro. Porque se a gente vai perceber, a forma como que nós nos comportamos, os nossos padrões comportamentais, cognitivos, associados, por exemplo, à mente, são fruto de interações de células da biologia. A matemática, ela é a ferramenta, ela é um instrumento que a gente tem para a gente compreender fenômenos do microcosmo ao macrocosmo. Então essa conexão, isso tem que ser muito forte. Experimentem isso. E a cada vez mais que a gente se comprometer com esse tipo de raciocínio, com essa forma de enxergar a natureza, nós vamos ficando cada vez mais próximos a esse cisne negro. E aí a gente entra com um ponto que é fundamental em nossas aulas, em nossas apresentações, em nossos discursos,
Nós precisamos de criar um impacto visual. Ah, mas eu não uso slide nas minhas aulas, mas o impacto visual ele não é restrito a slides. O impacto visual pode ser a conexão que você estabelece com o seu jeito de falar, o seu jeito de transmitir o conhecimento, a sua linguagem corporal que está sendo vista pela audiência. Vocês me conhecem, alguns estão começando essa jornada comigo, mas eu gosto muito do recurso, do protagonismo conjunto dos slides. Eu acho que com os slides nós conseguimos despertar uma cadeia de sentimentos, de raciocínio, que apoia o nosso discurso, que apoia a nossa linguagem. Slides bem feitos são convites de atenção que estão sendo constantemente bombardeados. A nossa atenção está sendo constantemente bombardeada pelo smartphone que está no bolso de todo mundo a qualquer momento e está do seu lado, em cima aí da mesa nesse momento. Se você estiver assistindo isso no computador, quantas mensagens de grupos de WhatsApp você não recebeu nesse intervalo de tempo de 30 minutos que nós estamos aqui? Então, uma forma que ela traz um colorido muito especial é essa conexão que ela é feita entre a sua fala e aquele pano de fundo da sua apresentação. Se a gente volta então agora, fazendo uma recapitulação final de tudo aquilo que a gente definiu como sendo padrões que deveríamos ou podemos, ou que eu fortemente sugiro que sigam, para que nós nos estruturemos como o cisne negro das apresentações, como professores diferenciados no mercado, como professoras que tocam o coração do aluno, que já está cansado daquelas mesmas aulas, que já não aguenta mais aquela sequência idêntica da exposição do conteúdo. E cada um de vocês sabe aonde que está o ponto frágil da estrutura de vocês. Eu sei os meus. E eu trabalho constantemente em cima deles. Então, se nós nos colocamos como estudiosos constantes, na postura que diariamente a gente estuda sobre aquilo que a gente fala, isso vai nos dar segurança para falar o que a gente sabe. E a gente não vai ter vontade de falar o que não sabe, porque a gente está estudando cada vez mais, então dá vontade de compartilhar o que a gente está falando. E a gente vai falar com paixão. A gente vai desenvolver técnicas, por exemplo, de oratória, de linguagem corporal. A gente vai se aprimorar nas técnicas, mas as técnicas não vão nos definir. Elas vão fazer parte da nossa formação como oradores, como professores. E a gente vai ganhando confiança. E a gente vai se envolvendo e buscando agora falar aquilo que a gente fala com paixão de uma forma mais elegante, que gera mais conexão. E a gente ousa contar histórias, sejam a estrutura inteira de uma aula em histórias, ou seja, histórias nos elementos de uma história, onde a gente traz distintas nuances de fala, por exemplo, distintos tons na nossa conversa. A gente coloca vilões, a gente coloca heróis dentro dessa narrativa e as pessoas começam a se conectar cada vez mais conosco. Seus alunos eles vão ficar cada vez mais conectados e com vontade de querer ouvir qual que é o final disso tudo. E isso a gente está quebrando o padrão do óbvio. A gente está surpreendendo. Essas histórias elas são faladas numa linguagem tão simples, mas tão autêntica, rica em metáforas, em analogias. E isso está te encorajando cada vez mais a querer transitar pelas distintas áreas da natureza. E você veste o chapéu de alquimista, você se veste como um alquimista do conhecimento
e começa a estudar um pouco de arte, um pouco de música, um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de biologia, um pouco do que for, de matemática. E você começa então a entender que você foi presenteado naquele momento para levar aquilo que você batalhou para aprender para aquelas pessoas que estão sentadas, te ouvindo, focadas em você. E você privilegia esse momento com um forte e inesquecível impacto visual. Porque o agente é muito conectado, a gente dá muito valor, o processamento nosso visual ele é muito forte. Então a gente gosta de ver eventos, elementos, estruturas que nos encantem. E a gente começa a surpreendê-los cada vez mais. E no final da história, nós nos formamos, nós nos colocamos naquele transitório posto de cisnes negros. Pessoal, se vocês gostaram, então, inclusive vocês viram hoje teve musiquinha no começo, agora começa a musiquinha no final, vai ter, vocês viram que eu mudei o ambiente da gravação, nós estamos cheios de novidades, então cada semana eu estou tentando fazer algo diferente para vocês, algo que eu acho que que tenha ficado cada vez mais interessante. Então é o seguinte, quem ainda não fez nenhum comentário nos meus vídeos, aqui ó, a hora boa é agora. E like também é fundamental. Se inscrever no canal, então, mais ainda. Então, faça aqui ó, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dá o seu like, compartilha com alguém que vocês acham que vão gostar, beleza? E aí é o seguinte, vejo vocês na nossa próxima aula, um grande abraço e até mais.